Bom dia a todos, muito obrigado pela presença, é sempre uma honra muito grande estar aqui na Emerge e no Rio de Janeiro, em especial. São duas coisas que juntas ficam melhor ainda, né? Então, queria agradecer o convite à doutora Glícia Brasil, à doutora Kátia e a todos os demais co-palestrantes, doutor Sérgio, e o presidente, doutor Luiz Cláudio, meu particular amigo, doutor André, e todos os demais que aqui nos acompanham, doutora Andréia, enfim, a todos que aqui se fazem presentes, meu profundo agradecimento pela companhia e a todos vocês que aqui se encontram na plateia também, meu profundo agradecimento, porque a gente vai chegando no fim do ano e as coisas vão desaparecendo em termos acadêmicos, porque outras preocupações a gente vai tendo com final de ano, com Natal, férias, etc. e tal, coisas melhores aparecem. Não sei se é o melhor momento para falar sobre alienação, porque a alienação parece que desagrega tudo isso que está se aproximando da gente. E eu falava aqui para a doutora Glícia que, infelizmente, os meus PowerPoint aqui são as anotações que eu trouxe em paralelo e vou tentar, então, de alguma maneira aqui, fazer algumas colocações em relação à alienação parental. Mas, toda vez que eu sou convidado para falar, às vezes eu fico pensando um pouco antes como é que eu começo. Isso foi uma coisa que meu pai me ensinou, olha, quando for falar em público, porque eu nunca achei que tivesse condições de falar em público. Um dia me convidaram e foi desastroso. Então, foi sim, pode ter certeza. Mas aí eu aprendi, olha, quando falar tem que ter começo, meio e fim. Então, sempre eu procuro falar sobre o começo, como eu inicio uma fala a respeito de qualquer coisa. Eu queria iniciar esta fala usando da minha prerrogativa de advogado de 41 anos de advocacia exclusiva no direito de família e sucessões, para dizer exatamente isso, que a alienação parental sempre existiu ao longo desses 41 anos. Então, esse é o testemunho, é por aí que eu queria começar a falar, porque a alienação sempre existiu, só que a gente não sabia que ela existia. A gente não sabia o que era alienação e tinha completa desinformação a respeito disso. Aliás, o direito de família daqueles tempos era um direito de família completamente desassistido. Não acho que se pudesse falar em direito de família como uma área assim, exclusiva de um trabalho que se pudesse exercer com algum subsídio que pudesse ser útil às necessidades das pessoas. Porque quando tinha um direito de família anterior, ainda à lei do divórcio, e mesmo depois com a própria existência da lei do divórcio, nós não tínhamos assim a transformação que hoje a gente tem em relação ao direito de família. Eu quero dizer que hoje nós temos lei da alienação parental, mas temos obrigações. Transformamos o pátrio-poder, nós transformamos em responsabilidade parental, ou seja, nós evoluímos e muito no direito de família. E, em função dessa evolução, hoje nós temos parâmetros para falar e tratar do direito de família. Esses parâmetros não existiam. Ainda estou me reportando ao tempo em que não existia identidade para alienação parental. Em função disso, então, era muito comum que os pais, os casais se separassem, os filhos ficavam sob a guarda materna, porque era a guarda única, não se pensava, sequer se cogitava da possibilidade de uma outra guarda que não fosse a materna. E aí o mais estranho de tudo é que os pais não tinham nenhuma obrigação em relação aos filhos, eles não tinham obrigação de convivência com os filhos. Existia um direito que era um direito eventual, uma faculdade que o pai tinha de querendo visitar os seus filhos, porque se não quisesse, não era obrigado. E aí, então, talvez essa história da alienação já tenha nascido por aí, né? Porque com a nossa cultura da época, os pais não tinham nenhuma obrigação de visitar os filhos e, às vezes, então, as disputas dos adultos giravam, como giram até hoje, em torno dos filhos, que acabam sendo as vítimas das desinteligências dos pais, né? Porque o que nós podemos considerar é que a alienação parental existe,
mas essa alienação pode ser praticada tanto por um quanto pelo outro. Na verdade, a alienação parental pode, em regra, ser praticada com quem tem a guarda da criança, e na maioria das vezes a mãe, mas também pode ser praticada pelo pai. Então, esse é o espectro do que nós temos que falar a respeito da guarda e da alienação parental. Eu não sei se eu vou ingressar aqui na parte técnica, mas quando surgiu a lei da alienação parental, a 12.318, de 2010, criada por um juiz trabalhista, curioso isso, né? Porque um juiz trabalhista que tinha pouca informação a respeito do direito de família, foi quem criou esta lei, que, no meu modo de pensar, é absolutamente perfeita. É a lei que tem todos os elementos necessários para o combate efetivo da prática da alienação parental. Ela é perfeita em tudo. Não vejo nenhuma necessidade de correção, e me incomoda muito o fato de que hoje existe um movimento, que nós vamos falar daqui a pouco, para que se faça a revogação, para que se revogue ou que se reduza, né, os efeitos práticos da lei da alienação parental. E essa é uma preocupação que todos nós temos que ter, porque hoje somos o único país do mundo que tem uma lei própria contra a alienação parental. O México já teve, a certa época, uma lei semelhante à nossa, mas lá conseguiram revogar. Então, eu volto à história que eu disse. Bom, quando eu advogava no início da minha carreira, não se conhecia alienação parental, mas ela era praticada, tanto pelo homem quanto pela mulher. Me lembro, e aí me permito trazer alguns exemplos, da prática da minha advocacia, que muito me marcaram, de alienações praticadas pelo homem, por exemplo. Quando ele não tinha a obrigação de visitar os filhos, e que era uma faculdade, o que eu há pouco falei, me lembro de uma situação em que o homem separado telefonou para a ex-mulher, era um sábado, e disse: olha, arruma as filhas, 2 meninas, que eu vou aí buscá-las, vou passear com elas. E ele, então, efetivamente, na hora marcada, ele apareceu, elas moravam era uma ladeira, e elas moravam no final da ladeira, e as filhas, então, arrumadinhas, era uma casa, no portão da casa, e avistaram lá no alto daquela ladeira o pai, de carro novo, e com uma namorada nova. Então, vejam vocês, por que eu citei o carro novo e a namorada nova? Porque o problema dele não era com a namorada nova, o problema dele era com a ex-mulher. E a ex-mulher, ele buscava atingi-la de todas as formas, de todas as maneiras. Então, o carro novo é porque ele nunca comprou um carro novo enquanto eles estavam casados, porque não tinha dinheiro para carro novo. E a namorada nova, a curiosidade é que ela era a cara da ex-mulher. Então, esses dois componentes iniciam essa pequena referência que faço, porque as filhas avistaram o pai de carro novo, com namorada nova, no alto da ladeira, e ele, então, devagar, foi descendo até que parou na frente do portão, e as filhas, alegres, porque iam sair e passear com o pai, quando abriram o portão, o pai arrancou o carro e deixou as filhas lá, esperando. Ou seja, não as levou para a visita. No meu modo de pensar, hoje, isso, para mim, é uma prática evidente de alienação, porque as pessoas, às vezes, quando querem alienar, tirando os filhos da convivência do outro genitor, o fazem por várias razões. Mas uma dessas razões, ou talvez a mais presente, é o fato de que os filhos servem de instrumento para as desinteligências, para os ressentimentos e para as desavenças eternas que existem entre os pais. E os filhos são, e todos nós sabemos, sempre as maiores vítimas dessa alienação. E quando disse, olha, eu não sei se eu vou tecnicamente falar a respeito da lei da alienação parental, mas é preciso fazer algumas referências que provavelmente todos vocês sabem, mas que não custa apenas recordar, para que nós possamos nos situar na ideia do que a alienação parental representa para nós na sociedade brasileira. Mas você sabe, né, que essa alienação, que é uma campanha de desqualificação do outro genitor, de uma forma de dificultar o contato do genitor não guardião em relação aos filhos, mas também dificultar a autoridade parental, ou seja, tirar a autoridade do outro genitor, porque hoje nós falamos em guarda compartilhada. O que é a guarda compartilhada? É exatamente isso, é o compartilhamento da autoridade de pai e mãe. A ideia da guarda compartilhada necessariamente não é dividir o tempo de convivência de um e outro numa divisão igualitária de tempo. Isso já sabemos todos nós chamamos de guarda alternada, pode ter outro nome, pode até ser, o que eu acho que significa, 2 guardas unilaterais. Dividir o tempo de permanência dos filhos com ambos os genitores é estabelecer 2 guardas unilaterais.
uma guarda no lateral para a mãe e outra guarda no lateral para o pai, porque compartilhar esta guarda eles jamais irão compartilhar, porque eles não falam entre si. Eles não se comunicam entre eles. A disputa da autoridade é um contra a autoridade do outro. Então, quando se faz a alienação de um genitor em relação ao outro, provavelmente a ideia é toda essa, né? É dificultar a convivência do outro genitor, é desqualificar o outro genitor, é retirar a autoridade parental do outro genitor, em cima de todas essas dificuldades que estão identificadas na lei da alienação parental, e que eu digo que ela é perfeita porque ela traz não um rol exaustivo, mas um rol muito claro, muito eficiente, muito que identifica exatamente o que representa a alienação parental, chegando ao extremo lá daquilo que nós conhecemos como as falsas denúncias, né, ou as falsas memórias, que todos nós sabemos que seria o ponto mais grave, o crucial, o pior de todas as alienações, que não é propriamente uma alienação, mas que é a acusação falsa de violência doméstica ou de abuso sexual por parte de outro genitor. Então, quando recordo assim a ideia da minha experiência, vejam vocês, eu comecei a entender que existia alienação parental em duas situações. Essa que eu contei, de um pai que passa com o carro e não recolhe as filhas para a companhia dele, e a outra, e que era muito comum, de acusações efetivamente que existem de falso abuso de sexual, abuso intrafamiliar, e com processos que invariavelmente acabavam os genitores sem ter o contato com os filhos por conta da ideia, do temor, do medo de que pudesse estar havendo realmente um abuso sexual. Bom, por isso que, então, a lei da alienação parental tinha os três estágios, tem os três estágios, né, que são considerados como o estágio inicial, o moderado, o estágio inicial, depois tem o estágio moderado, médio, e tem o estágio grave. Nesse estágio inicial, dizia Richard Gardner, olha, aqui nesse estágio inicial ainda existem algumas tentativas da genitora, que em regra tem a guarda, de afastar o outro genitor, quem sabe magoada, ressentida pelo fim do casamento, mas nesse estágio inicial, diz a doutrina, dizem os julgadores, ainda é possível reverter essa situação. Ainda é possível fazer com que a mãe que tem a guarda, que está ensaiando algum tipo de alienação, quem sabe ainda tem como demovê-la dessa intenção, desse intento, e aí as coisas voltarem à normalidade, porque é bem próprio de um fim de casamento, de um ressentimento que é bastante comum. Bom, esse estado moderado, não há nenhuma radical decisão do juiz do ponto de vista de excluir, de extrair a guarda de um genitor em relação ao outro. Nem no estado moderado, no estado médio, quando a pessoa já faz isso de forma consciente, porque é bom que se diga, no estado inicial, geralmente a pessoa que está alienando faz isso de forma inconsciente, mas como um ato impulsivo, um impulso que ela tem em relação às dificuldades do início e do fim do casamento. Mas quando é na fase moderada, média, a pessoa já faz isso com a consciência de que está efetivamente alienando, mas não consegue evitar a ocorrência da alienação parental. E, infelizmente, nesse estágio mais grave, que é o estágio das falsas acusações e dos abusos, então, o Richard Gardner, que sabem todos vocês, que foi o precursor da ideia da alienação parental, que foi quem deu, quem sabe, a identidade que fez com que a gente soubesse que aquilo que a gente enfrentava nos processos de família tinha um nome, tinha uma identidade, podia se identificar como a alienação parental, como síndrome, ou se não é síndrome, não importa, o fato é que a alienação em si existe, se é uma doença ou se não é uma doença, isso não é relevante. Relevante para mim é que a alienação existe, é feita, é praticada com muita frequência, e para o combate da alienação nós precisamos de mecanismos, de bons mecanismos e de muita coragem também, do ponto de vista das decisões judiciais, e também nós precisamos de boas profissionais da área da psiquiatria, da psicologia, até da assistência social, para que possam ser identificadas as situações de alienação, para que esse combate possa ser realizado o mais pronto possível.
porque dizia, lembro, olha, eu acho a lei da alienação parental muito bem feita, perfeita, não trocaria uma vírgula desta lei. E, realmente, para meu modo de pensar, todos os mecanismos, além de identificar os casos de alienação parental, também traz as soluções para cada um desses 3 estágios. Então, as soluções preconizadas por Richard Gardner, elas não são do último estágio, que diz que quem aliena na forma das falsas memórias, a única solução, dizia Richard Gardner, é trocar a guarda, reverter a guarda, porque não tem mais como resolver este problema, senão com a troca da guarda. Faço essa citação porque esta é a razão pela qual hoje nós estamos enfrentando exatamente este problema, de um movimento que se cria e que não é nosso, que não é só nosso, que é mundial, pelo menos do mundo ocidental, de mães que se sentem prejudicadas pela lei da alienação parental e que, então, a partir de um movimento da imprensa, nem tão recente assim, mas que permitiu que se repensasse a lei da alienação parental se efetivamente não era uma lei contra as mulheres. Como existe uma lei que poderia se dizer que é uma lei contra os homens. Nós temos 2 leis. Uma contra as mulheres, que seria a lei da alienação parental, e temos a lei contra os homens, que seria a lei Maria da Penha. Me digam vocês, num raciocínio muito simples, se é possível eliminar qualquer uma destas leis. Se é possível eliminar a lei Maria da Penha e se é possível eliminar, revogar a lei da alienação parental. Porque aí, então, teriam que me dizer que não existe violência doméstica e que não existe alienação dos filhos em relação aos progenitores. É exatamente isso que querem fazer. Querem revogar a lei da alienação parental, porque é a lei dos homens, de proteção dos homens, mas, efetivamente, ninguém pensa e nem tem como imaginar que se pudesse revogar a lei Maria da Penha. O que nós podemos concluir, e que é fato e que é verdade, é que ambas as leis, porque isso é próprio do nosso comportamento humano, ambas as leis têm os exageros, ambas as leis têm aqueles que desvirtuam dos fatos e usam as leis em seu benefício próprio. Na verdade, o que a gente não pode esquecer, e que é algo que talvez nem passe sempre pela nossa cabeça, é que muitos de nós abusamos dos direitos que nos são conferidos. Então, quando alguém busca a lei Maria da Penha para situações que não são reais, onde não houve a violência doméstica, isso não significa dizer que tenha que ser revogada a lei da lei Maria da Penha. Significa dizer que tem que ser feito o filtro necessário, a sondagem necessária para que se consiga, e esta eu acho que é a nossa função, de identificar aonde existe o abuso do uso de um direito e aonde esse direito está sendo abusado por quem realmente não deveria abusar, do ponto de vista da violência doméstica e do ponto de vista da efetiva alienação de um filho em relação ao outro genitor. Porque esses fatos, eles são verdadeiros. Os desvios por conta do mau uso dessas leis é o que nós devemos pensar e repensar. Mas não vejo nenhuma possibilidade, nenhuma necessidade de se revogar pura e simplesmente uma lei, como se essa lei fosse uma criação falsa, em detrimento das crianças e dos adolescentes, em favorecimento de quem abusa e em desfavorecimento dos filhos, em primeiro lugar, e depois do outro genitor. Então, quando eu disse há pouco, olha, essa é a questão da revogação da lei da alienação parental, que é um movimento mundial e que só o Brasil ainda detém uma lei perfeita e que poderia ser exemplo para todos os outros países, porque a alienação parental existe em todos os países, e mais do que isso, doutora Kátia, todos os países fazem referência à lei da alienação parental. Todos eles reconhecem a existência da alienação parental, só que nenhum deles teve a coragem, como nós tivemos, de criar e construir e de trabalhar uma lei que efetivamente combate a alienação parental e combate de forma eficiente, porque o modelo projetado para o direito brasileiro é aquele que impede, que não permite que se prorrogue, que se prolongue, que essa alienação seja praticada de tal forma que depois não consiga se reverter. Esse é o grande perigo da alienação parental.
Quando ela alcança um estágio, porque são 3 os estágios, e no ensaio eu não tomo providências, eu vou ingressar no mediano, que é o moderado. Então, se eu não sou combatido, se eu não sou enfrentado, se efetivamente, graça solta a minha atividade como alienador que sou, consciente ou inconsciente, é fato que se o legislador não tem essa lei, se o judiciário não tem uma lei para poder, a partir dos comandos dessa lei, evitar a prática da alienação parental, não tenho dúvida nenhuma, e todo mundo sabe, a doutora Glícia melhor do que ninguém, sabe que os alienadores, eles não recebem comando de ninguém. Eles são, os alienadores, um problema, inclusive, para os próprios advogados, porque os advogados são os primeiros a serem usados pelos alienadores como instrumento necessário para a prática da alienação. E se nós não tivermos a lei da alienação da forma como ela foi redigida, e se nós não tivermos um poder judiciário que atenda e que atente e atenda os comandos da lei da alienação parental, nós efetivamente estaremos levando os nossos filhos, nossos herdeiros, os nossos descendentes, nossas crianças e nossos adolescentes, a ruína da sua construção, da sua construção psicológica, né, da sua rigidez física e mental. Nós somos profundamente responsáveis pela rigidez, pelo crescimento saudável, mentalmente falando, dos nossos filhos. E se nós, efetivamente, permitirmos que essa lei seja revogada como pretende, como se a realidade não fosse essa, como se os excessos justificassem a perda ou a revogação da lei, então todos nós poderemos nos considerar responsáveis porque nos omitimos e porque nós permitimos que chegasse a esse estágio que não pode acontecer. Então, quando vocês, como profissionais do direito, como advogados, percebem, como nós todos percebemos no escritório, que estamos sendo usados para a prática da alienação parental, então o nosso dever seria de não aceitarmos esse processo, porque a doutora Glícia pode responder em meu lugar aqui. Quantas e quantas pessoas que alienam, elas vão inventando as situações, elas vão criando situações que não existem, vão nos convencendo, vão querendo nos convencer de que essas relações são verdadeiras, de que o abuso efetivamente acontece e assim por diante, e acabam, por vezes, convencendo os profissionais do direito de que essa realidade, que é uma pura invenção, acontece. E eu conversava com o doutor André um pouquinho antes da gente iniciar aqui o nosso encontro, e ele me dizia que, recentemente, ele foi obrigado a reverter a guarda de uma mãe que estava ignorando, pura e simplesmente, todo e qualquer comando judicial, porque é muito comum. Quer dizer, na verdade, o alienador, ele não tem freios. Ele não quer saber, ele acha que o mundo é comandado por ele e ele vai até onde for necessário, e aí, inclusive, ele troca de advogado se o advogado não atender aos comandos do alienador. Então, ele vai buscando, e quando se esgotam todas as suas possibilidades, quando são descobertas as suas mentiras, as suas falsidades, eles criam novas mentiras, como se fossem novas verdades, para insistir sempre na mesma tecla, batendo sempre na mesma tecla, porque o objetivo deles é a exclusão do outro genitor da vida dos filhos. Por isso, se me permitirem, porque advogado tem essas manias, às vezes, de contar casos próprios e que acontecem na vida profissional. Algumas me marcaram muito, algumas delas, assim, do ponto de vista da condenação criminal, de pais que foram acusados injustamente da prática de abuso sexual, com condenações de 15 anos de prisão, quando um cidadão tinha 4 filhos, 3 adultos e um temporão, de pouca idade, e não havia registro histórico nenhum de que ele tivesse abusado dos filhos adultos, inclusive filhas, mas, de repente, quando se divorciou, estava abusando do filho temporão, do filho mais jovem e de menor idade, e foi condenado a 15 anos de prisão. Quer dizer, essa é uma situação gravíssima, porque os efeitos disso fizeram, por exemplo, lá em Santa Catarina,
não sei se vocês tiveram conhecimento, né, de uma pessoa alienadora que foi condenada criminalmente exatamente por essa acusação falsa de que o genitor abusava sexualmente dos filhos. É um processo da comarca de Blumenau e que é o primeiro que eu conheço na minha vida profissional que tenha levado ao extremo da condenação criminal por essa falsa denúncia da denunciação caluniosa. Eu não sei se vocês têm interesse no processo, eu posso depois fornecer aqui o número, mas a sentença foi nesse sentido. Talvez aí a doutora Lícia depois me ajude nesse sentido aqui. E o fato de que a alienação parental não é um movimento só nosso, não é um movimento que acontece apenas no Brasil, ele é mundial. Vale a pena registrar que, se vocês pesquisarem nos livros de outros países, em especial os de língua latina, vocês vão verificar que todos eles fazem referência à existência da alienação parental. Nenhum deles desconhece. Mas Portugal, por exemplo, tem uma característica porque tem uma doutrinadora portuguesa de muita importância, que ela é uma combatente feroz. Eu acho que tem que tomar um gole d'água. É uma combatente feroz de Richard Gardner, porque a biografia de Richard Gardner, ela efetivamente deixa algumas dúvidas, porque ele diz essa doutrinadora, e dizem os outros, que ele seria um alcoólatra, que ele seria um pedófilo, e que ele teria da sua personalidade, várias situações extremamente negativas e que o desautorizariam de fazer as referências e de se colher a doutrina dele a respeito da alienação parental, porque sabem vocês que foi ele que deu identidade à alienação parental, mas ele não foi o único. Existem inúmeros outros que tratam e que falam da alienação parental, dos efeitos, das características, sem atribuir o nome de alienação parental. Então, não é a Richard Gardner a pessoa que precisa ser responsabilizada ou avaliada se tinha ou não autoridade para declarar a existência da alienação parental, porque vários outros profissionais, psiquiatras, psicólogos e outras áreas do direito e não só do direito, que reconhecem a existência da alienação parental. É que, em cima de Richard Gardner, cai, então, em favor desses que querem revogar a lei da alienação parental, o fato da sua biografia causar algum tipo de contra-argumentação, de colocar em suspeita a sua fala e a sua ciência, que dizem que ele não estudou com profundidade a questão da alienação. Mas, quando agora no Brasil existem 3 projetos de lei tentando combater e revogar, ou quem sabe reduzir os efeitos da lei da alienação parental. Muito obrigado. Esses projetos estão sendo discutidos, né? E, em cima desses projetos, os argumentos muitos desses argumentos são levados em função exatamente da biografia do Richard Gardner, né? Então, como se isto fosse um argumento para que nós apagássemos a existência da alienação parental, como se Richard Gardner tivesse inventado a alienação parental, como se isso fosse obra dos maridos ou dos pais que querem se vingar única e exclusivamente da mulher ou da mãe das crianças. Mas eu comecei dizendo, bom, a alienação não é feita só pelas mulheres, a alienação também é feita pelos homens. A alienação parental ela é praticada por casais em desajuste e surge, em regra, quando esse casal está se divorciando, se separando, né? E, evidentemente, que existem as pessoas que tratam essa alienação da forma mais variada, como se sabe, alguns com mais ingenuidade e outros com mais obsessividade, com maior obsessão, ou seja, tem os mais ativos e os menos ativos, mas a alienação, ela em si existe. Isso é. Então, quando se faz a referência de que a alienação
pode ser, em regra, mais praticada pela genitora que tem a guarda, ela também é praticada pelo outro, que não tem a guarda, ou que, se tem a guarda, é uma guarda compartilhada. Essa questão da guarda compartilhada é um problema. Eu acho que ela, quando é compartilhada, com o hábito que se tem de dizer que a referência da moradia é referência materna, eu considero isso um eufemismo, né? Porque a guarda compartilhada com residência materna, na realidade, é uma guarda unilateral, é uma guarda da mãe, com direito de convivência do pai, que pode ser mais amplo ou menos amplo, com mais dias de convivência ou não. Aqueles que queriam a guarda compartilhada diziam, o argumento é exatamente este: vamos estabelecer a guarda compartilhada, porque assim nós dividimos o tempo de permanência com os filhos e a possibilidade do genitor desautorizar o outro diminui, né? Porque se um pai fica, em regra, 8 dias com os filhos e a mãe 20, 22, 23 dias, durante 8 dias, quem sabe, um educa, e durante os outros 22, 23 dias, o outro deseduca, desautoriza e assim por diante. Então, pensaram, vamos dividir o tempo, porque assim nós equilibramos a permanência com os filhos. Mas isso, evidentemente, que pode ser uma forma de evitar e de combater a alienação parental, mas necessariamente não é isso, porque a qualidade da convivência é que importa para a alienação, porque quando nós olharmos do outro lado, às vezes, o que quer mais tempo de convivência com os seus filhos, ele não quer desfrutar pessoalmente desta convivência com os seus filhos, né? Às vezes, o fato de tirar ou de dividir o tempo tem um significado subjacente, escondido, que pode ser reduzir a pensão, que pode ser não pagar a pensão, que pode ser poder, desta forma, continuar assediando e, de uma forma velada, psicologicamente assediar ou praticar uma violência psicológica em relação ao outro cônjuge. Se sabe muito bem que, às vezes, o fato de ameaçar com a troca da guarda ou com uma guarda compartilhada significa atemorizar a genitora ou a mãe dessas crianças. Então, existem vários componentes que nos fazem efetivamente pensar a respeito dessa questão da guarda. Será que é um instrumento de opressão ou de pressão em relação às genitoras, ou se essa guarda compartilhada seria uma solução para os dois? Bom, quando se fala na guarda compartilhada, nós podemos considerar que, algum tempo, não quando a lei foi criada, mas algum tempo depois, se percebeu que existe, e disse aqui a doutora Cátia com muita propriedade, a autoalienação, né? Que é uma expressão que identifica quando é o próprio genitor que se diz, ou que diz que está sendo alienado, mas que ele mesmo faz a sua própria alienação. Acho que um bom exemplo disso é aquela história que eu contei desse cidadão que desceu com o carro e não pegou as filhas. Quer dizer, criou no sentimento das filhas um sentimento de rejeição. Criou nas filhas um sentimento de que elas não são amadas ou desejadas pelo pai, e que, então, elas acabam temerosas, sofrendo com essas atitudes praticadas pelo genitor, acabam não querendo ir visitar, ou não querer conviver com o pai. E o mais comum disso é que, às vezes, os pais não se dão conta, é que eles, às vezes, querem introduzir a existência de uma nova companheira, de uma nova mulher, que foi exatamente o pivô da separação dos pais, e querem que esta pessoa, então, seja a madrasta, a mãe, como se os filhos dele pudessem amar esta mãe como se fosse a própria genitora, biologicamente falando. E insiste que essa convivência se dê, força essa convivência, obriga a ocorrência dessa convivência, e se sente alienado quando os filhos rejeitam essa convivência. Isso é um exemplo bastante comum de autoalienação. Eu me lembro de uma situação que o pai, na festa dos 15 anos da filha, se recusava a tirar fotografias com a própria filha, no aniversário, na festa de 15 anos dela. Então, qual a razão de um pai se recusar a ser fotografado ao lado da filha naquela que seria a festa mais importante da vida e da apresentação da filha para a sociedade? Será que essa filha não se sente alienada? E vejam vocês, será que não se sentem alienados os filhos que vão visitar ou que vão conviver com o pai na casa onde ele está vivendo com a atual companheira e com os enteados dele?
E, não raramente, ele trata melhor os enteados do que os próprios filhos. Os filhos se sentem estranhos na casa do pai. E os filhos se sentem estranhos quando o pai dá mais atenção para os enteados e menos atenção para os filhos. Os filhos se sentem rejeitados e excluídos quando o pai não convive com eles ou deixa eles na convivência da ex-mulher, para que eles se adaptem, para que eles se acostumem, para que eles aprendam a gostar de uma pessoa que eles precisam de tempo para poder aceitar. Então, essas situações, elas realmente caracterizam, e outras que a doutora Glícia e que os que aqui se encontram vão poder ilustrar com muito mais propriedade, mas existem, sim, situações de autoalienação e que não são poucas. Existem, sim, situações de alienação, e uma que mais me marcou na minha profissão foi de uma psicóloga, doutora Glícia, com livros publicados em psicologia infantil, livros publicados, e que, então, tinha um filho único, com o meu cliente, que era de São Paulo, e ela morava no Rio Grande do Sul, e ele tinha 3 finais de semana com o filho. Como ela queria um aumento de pensão, ela, então, começou a arrumar, colocar empecilhos para que o pai levasse essa criança nos seus dias de convivência. E, primeiro, começa arrumando programação melhor, né? Começa por aí, né? A escolinha tem aniversário, a escolinha tem jogo de futebol, os amigos vão... A programação sempre é nos dias de visitação do genitor, né? Quando o genitor não vai, a criançada não tem programação nenhuma. Mas quando o pai vai, então a programação é intensa, né? Muito intensa. Então ela começou a fazer isso e ela estava motivada apenas pelo aumento da pensão alimentícia. Quando o filho começou a resistir e dizer que queria sair com o pai, ela chamou a criança no quarto, morava num edifício, e disse para o menino: se você sair com seu pai, eu me atiro dessa janela. E aí vocês imaginem se o filho queria ser responsável pela morte da mãe. O que me causa espécie que era uma profissional da psicologia infantil. Isso acontece. Então, essas situações, elas ocorreram e foram denunciadas pelos funcionários da casa. O que eu gostaria de registrar para vocês é que, nesse tempo todo, de alguns relatos que eu fiz de alguns feitos da minha atividade profissional, em nenhum deles, e alguns outros mais graves, que eu até quero ilustrar para melhor explicar o que eu vou dizer, em alguns deles extremamente graves, em que um pai, por exemplo, ele ficou 6 anos sem poder ver a filha, em função dos expedientes criados pela mãe de alienação, muito interessantes, porque naquela época não se conhecia alienação parental, não se sabia que isso existia, e ele nunca conseguia visitar ou conviver com a filha. Ele só conviveu um final de semana com a filha. Quando a justiça, então, ordenou que ele teria o direito de conviver com a filha, ele passou um final de semana, quando ele voltou e entregou a criança, a mãe foi lá e registrou uma falsa denúncia de abuso sexual. Foram suspensas as visitas e ele ficou 6 anos sem conviver com a filha. E explico por que estou contando isso tudo. 6 anos. 6 anos. Quando a justiça se deu conta que era uma falsa denúncia, porque nós não identificamos, só se deram conta que o abuso não tinha existido, então ordenou, o judiciário, depois de 6 anos, ordenou que a filha voltasse a conviver com o pai. 6 anos depois, nem o cachorro convive com o dono. Eu, como viajo muito, quando entro na minha casa, o cachorro me morde, porque eu sou um estranho dentro de casa. E eu só fiquei um final de semana fora, ou 1 ou 2 dias. Imagine um pai que se ausenta durante 6 anos da convivência dos filhos. Isso significa dizer que, se o judiciário não for eficiente, se o judiciário não for... se não atuar de forma imediata e rápida, como a lei determina, e aí é que está o grande valor desta lei, porque a lei diz que se suspende tudo, que se para tudo que se está discutindo, divórcio, alimentos, toda e qualquer discussão paralela, e se faça um expediente único, exclusivo, para a prova da ocorrência da alienação parental. Isso é fundamental, porque, se assim não acontecer, provavelmente será tarde demais para se reverter a guarda, por vezes, já
em prejuízo da própria criança, porque ela já não se acostumaria a viver com outro genitor. E aí, então, não se encontra a solução drástica sugerida por Richard Gardner, de que se faça a reversão desta guarda. A própria lei da alienação parental, no artigo 6º, tem várias situações que recomenda, que o legislador recomenda, para que se evite, na origem, na base, a prática da alienação parental. E essas recomendações, elas precisam ser atendidas. Esse cidadão, quando ele conseguiu recuperar o direito de conviver com a filha, a mãe dela foi morar na fronteira do Brasil com o Uruguai, porque ele tinha que viajar 500 quilômetros para ir, 500 para voltar, e quando ela sabia que ele ia, porque era o final de semana dele, ela ia para o Uruguai, e no Uruguai ela não podia ser citada, intimada, e, portanto, frustrava as visitações desse cidadão, que passou esses 6 anos me ligando todos os finais de semana de frustração da visitação dele, chorando copiosamente, porque não se sabia dizer que isto era alienação parental. Não se tinha ideia. Só se sabia que não se tinha nem solução para essa situação. 6 anos depois, quando se pediu a reversão da guarda, o juiz não se sentiu encorajado para reverter a guarda. Até hoje, tenho minhas dúvidas se, efetivamente, se encontra algum tipo de solução numa situação dessas, em que 6 anos depois, alienante e alienado acabam numa relação umbilical tão grande que talvez se torne pior ainda consertar ou criar alguma situação de solução para isso. Talvez, então, em razão disso, nós pudéssemos copiar a Espanha, que encontrou uma boa solução para tentar minimizar os efeitos da prática da alienação parental. A Espanha criou os pontos de encontro familiares, que é PEF, a sigla PEF. Os pontos de encontro familiar, eles preconizam que todas as convivências entre pais que brigam entre si, todas as convivências em finais de semana e um dia da semana sejam feitas nesses locais, nesses pontos de encontros familiares. Lá se encontram, nesses pontos de encontro familiares, que é uma casa, um lugar cedido, às vezes, pelo município, ou às vezes em prédios próprios do tribunal, mas que lá, nesses dias, quartas e finais de semana, sempre está presente um assistente social, um psicólogo e um psiquiatra. Esses profissionais têm a obrigação de fazerem a avaliação do comportamento dos pais e da criança. Quando não existe acusação de abuso sexual, a criança sai com o pai e volta no final de semana, é devolvida nesse ponto de encontro. Quando existe acusação, estou passando meu tempo, quando existe acusação de abuso sexual, as visitações, a convivência se dá nesse mesmo local, no ponto de encontro familiar. Vejam que interessante a solução que eles encontraram. Antes disso, o que ficou determinado? Que ninguém mais faz petição para nada dentro do processo a respeito dos filhos. Ninguém pede visitação de urgência, ninguém pede visitação de final de semana, ninguém faz acusações a respeito de nada, ninguém tumulta o processo. Todas as observações e todo o elo, ou toda a ligação é feita entre o assistente ou o psicólogo e o juiz. O juiz se comunica com o psicólogo, com a pessoa responsável por esse ponto de encontro familiar. E é a partir dos dados, das informações trazidas por esse profissional que o juiz decide. Por que isso me pareceu uma solução extremamente importante? Primeiro, porque não há solução de continuidade na convivência, mesmo se houver acusação de abuso sexual. Isso é fundamental, porque o grande mal que nós padecemos aqui e em outros lugares é que, quando existe a acusação verdadeira ou falsa, e as estatísticas demonstram que, na maioria das vezes, elas são falsas, quando existem essas falsas acusações, o primeiro ato que o julgador tem é de suspender as visitas. E acontece o que aconteceu. 6 anos depois, não recupera a convivência que se perdeu. E assim por diante. Como não há solução de continuidade nesse sistema espanhol, o relatório é prestado pelo profissional que é responsável, pelo local, e o juiz, então, vai tomando as suas decisões a partir da evolução dessas relações.
Ou seja, os relatórios vão sendo feitos e eles vão identificando se deve ou não aumentar a convivência, se deve reduzir, se existe risco ou não, mas isso é feito pelo profissional e pela observação desses profissionais. Então, quando a criança sai, o que acontece? Eles observam quando a mãe entrega e o comportamento da mãe quando ela entrega a criança nesse ponto de encontro familiar. E depois, quando a criança é entregue para o pai, também fazem a observação de como a criança se comporta em relação à entrega que é feita ao pai. E tudo isso é um relatório ao vivo e que, então, tem muito mais eficiência do que petições inúmeras que nós pudéssemos fazer. Quando a criança é devolvida para a mãe, também observa um comportamento na hora da devolução dessa criança para a mãe, como é que se comporta a mãe, como é que se comporta a criança. E, em cima dessas informações, o juiz vai modelando a convivência com os filhos, sem aquele tumulto todo que antes disse dos processos de família. Isso é extremamente importante, porque a prática espanhola demonstrou que, quando não existe o incentivo, me perdoe o Poder Judiciário, mas é que, às vezes, como falei há pouco, a gente tem medo de que possa realmente existir um abusador, ou essa troca de petições constantes faz com que o processo de alienação parental em si também sofra um tumulto muito grande, gere uma certa insegurança na hora de decidir, ou questões muito próprias e pessoais, né, desses processos, o próprio volume, o excesso de trabalho. Então, são situações que podem, na prática, prejudicar a convivência que deve ser garantida e assegurada. E, com esses pontos de encontro familiar, essa convivência ela é assegurada sempre, em todos os momentos. Não há nenhuma solução de continuidade. E, como não há petições que tumultuem o processo em si, o juiz se sente perfeitamente seguro, e seguro pelas informações que recebe, se sente perfeitamente seguro para moderar ou modelar a convivência. Mas o mais interessante é que a experiência espanhola demonstrou que os pais, quando eles não conseguem, porque alienadores que são, não conseguem o seu intento, que é afastar a convivência do outro, porque esse é o ponto nodal. O judiciário, às vezes, involuntariamente, se transforma, e o advogado também se transforma num aliado do alienador, né? Porque ele é envolvido pela pessoa alienadora e acaba ou suspendendo a convivência, ou o advogado acaba peticionando e trazendo outras tantas informações, que, verdadeiras ou não, acabam tumultuando o processo. E, então, o alienador ele encontra no judiciário e no advogado os aliados para a prática da alienação parental, ainda que com a existência da lei, e peitam a autoridade judicial, peitam as proibições da lei. Se aqui está escrito na lei da alienação parental que é proibido se deslocar porque a guarda é compartilhada, peitam, saem, vão, porque não acreditam na impunidade. E, se não acreditam na impunidade, fazem o que bem entende. Se o profissional que os atende não atende o que eles querem, eles buscam outro profissional, porque não respeitam nem o judiciário, mas pior do que isso, não respeitam a criança e não respeitam o adolescente. Então, quem sabe, eu vou concluir, porque sei que passei do meu tempo. Quem sabe, então, ao invés de nós nos reunirmos e nos sentarmos para pensar se devemos ou não revogar a lei da alienação parental, se devemos ou não minimizar os efeitos que parecem ser drásticos da lei da alienação parental, quem sabe a gente, então, ocupa esse tempo perdido para soluções que seriam muito mais práticas, para soluções que seriam muito mais eficazes, mais do que isso, para soluções que seriam muito mais humanas, porque a nossa obrigação é com os nossos filhos, com aqueles que de nós dependem, porque é a nossa responsabilidade para que eles cresçam saudáveis e com rigidez mental. Se nós não tivermos essa responsabilidade, de nada adianta nós nos orgulharmos de termos nos envolvido com ações e atitudes contrárias aos ideais e ao que os nossos filhos precisam. Eu usaria o meu tempo não para revogar uma lei que é perfeita, eu usaria o meu tempo para encontrar, em cima dessa lei que é perfeita, algo mais perfeito ainda, que pudesse me fazer me orgulhar de ter sido um profissional de direito, me orgulhar de ter sido um pai ou uma mãe, que realmente me orgulhar de ter sido um brasileiro que realmente fez algo pelo meu filho ou pelos nossos filhos. Me orgulhar de ter me valido do que faço para tornar a vida dos meus filhos melhor do que poderia ser. Muito obrigado.